aqui, mas se o pessoal da mídia quiser projetar, Gênesis 39, estarei lendo no versículo 1 ao versículo 5. Gênesis capítulo 39, diz assim o versículo 1: E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Percebam, amados, eu gostaria até que você repetisse essa parte do versículo. E o Senhor estava com José. Repita comigo. E o Senhor estava com José. Isso é importante, por isso eu faço questão de enfatizar. E o Senhor era com José. E ele era um homem próspero, e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E o seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Tudo prosperava na mão de José. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Versículo 5: E aconteceu que desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que ele possuía na casa e no campo. Percebam, amados, a razão dessa história ser tão marcante. O que marcou a história não foi necessariamente a história, mas o Deus da história. É o Deus da história que marca a história. O Senhor era com José. José foi um personagem bíblico com uma história inspiradora. Filho preferido de Jacó, José acabou sendo traído pelos irmãos e vendido como escravo, mas Deus o abençoou. Serviu no Egito, interpretou o sonho de Faraó, tornando-se o segundo homem mais importante do Egito. Enfrentou tentações, ajudou o povo durante a fome, perdoou os irmãos, reconciliando-se com a família. Tudo isso acontece nessa história, sintetizando todos os acontecimentos. É exatamente isso que acontece. José era muito jovem quando foi vendido como escravo ao Egito. Tinha apenas 17 anos. Com apenas 17 anos, alguém viver situações tão complexas, tão difíceis, há uma tendência de pensarmos: acabou a história desse jovem tão talentoso. Era um jovem especial, honrado pelo seu pai. O seu pai o amava mais do que os seus irmãos, o que veio a ser causa até de inveja. Tanto é que Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores. E José era ali um jovem que era invejado pelos seus irmãos. Parecia que a história havia terminado, mas não estava tudo terminado. Na verdade, esse problema foi o início de um grande plano de Deus para salvar muitas pessoas. Às vezes é difícil para nós entendermos algumas circunstâncias que passamos, alguns momentos das nossas vidas, mas é preciso entender, amados, que Deus está atento a cada momento da minha e da sua história. Nada está alheio à vontade de Deus. Temos aí a vontade soberana de Deus e a vontade permissiva. Há decretos de Deus que não podem ser mudados, coisas que Deus determinou que precisam acontecer, e ninguém vai mudar esse acontecimento. Vai acontecer porque Deus determinou. Mas existem situações que Ele permite. Vocês acham que Deus mandou, ou pelo menos plantou, colocou no coração dos irmãos de José esse plano conspiratório, essa inveja? Amados, isso não vem de Deus. Tiago ensina que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O que vem de Deus é bom. Deus não coloca inveja no nosso coração, Deus não coloca mentira, Deus não coloca nenhum tipo de esquema. Que percebam, notem, inicialmente qual era a intenção daqueles irmãos? Matar. Quando José veio
amando de seu pai, para ver como estavam os seus irmãos, quando eles o avistaram de longe, dado a inveja que eles sentiam por aquele jovem, eles resolveram matar. Rubens, o irmão mais velho, foi que não permitiu. Não façamos tal coisa, é nosso irmão, é nosso sangue. E ele colocou, por orientação de Rubens, ele foi colocado em uma cisterna, em uma cova, porque Rubens, na verdade, tinha a intenção de, no final do dia, após eles apacentarem o rebanho e voltarem para casa, Rubens pretendia restituir José ao seu pai, aquele que o amava. Mas em um momento de distração, onde Rubens não estava por perto, vinha passando uma caravana de ismaelita. Levi e Simeão resolveram ali, tiveram uma brilhante ideia. Não, realmente, Rubens está certo, não precisamos matá-los, vamos vendê-lo como escravo. Resolveram ganhar um dinheirinho, 20 moedas de prata, foi o preço de José. Foi o preço da liberdade de José, que estava sendo cerceada naquele momento. Quem é jovem tem muitos sonhos, mas também enfrenta grandes desafios. Não só jovens, mas todos nós estamos aqui projetando o próximo ano para vivermos histórias extraordinárias. Eu creio que a viveremos, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para fazer nas nossas vidas, além daquilo que pedimos ou pensamos. Precisamos crer no poder desse Deus que nós servimos, senão a nossa fé é vã. Senão de nada adiantaria estarmos aqui. Sabe por que estamos aqui? Porque cremos no Deus que nós servimos, cremos que Ele é poderoso e que Ele realmente pode mudar a nossa vida, a nossa história. Cremos no seu amor, que foi capaz de pagar um alto preço por nós, dar a vida do seu próprio Filho. Há razões de sobra para que nós estejamos de pé, estejamos confiantes, crendo no mover de Deus, a despeito de qualquer dificuldade que possa acontecer. Parece que o mundo inteiro ele conspira para destruir sua esperança no futuro, mas Deus tem um plano para você. Com a ajuda de Deus, você pode ter um bom futuro e abençoar muitas pessoas. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida nesse ano de 2025, amados, vai marcar não só a sua história, vai abençoar não só a sua vida, mas também a vida daqueles que estão à sua volta, a sua casa, a sua família, a sua vizinhança, o lugar onde você está, o seu trabalho, da faculdade, onde Deus te colocou. Você será uma bênção, assim como Deus falou com Abraão: ser tu uma bênção. Essa palavra fica também para nós que conhecemos o Senhor, que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, que fomos marcados com o selo da promessa, com o selo do Espírito Santo, que temos uma nova vida em Cristo. Temos que ser uma bênção. Essa é a vontade de Deus para nós. Queridos, essa breve introdução é para que possamos tirar algumas lições dessa história, como já falamos, bem conhecida. Nós sabemos toda a saga, desde a conspiração, a venda de José ao Egito, a maneira como Deus o abençoou no Egito, quando ele ali foi vendido para a casa de Potifar, quando foi injustamente lançado num cárcere. Deus fez coisas tremendas na vida daquele jovem, que foi parar injustamente numa terra estranha, foi afastado do convívio da sua família, do convívio do seu pai. Parecia uma tragédia, mas percebam como Deus trabalhou nessa história, como já falamos no início. Mais importante do que a história é o Deus da história, não se esqueça disso. E o Senhor era com José, e o Senhor é com você também, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Não duvide das promessas que Ele te fez. Ele é capaz, e é poderoso, e é fiel para cumprir. Então não duvide do que Deus pode fazer na sua vida neste ano. Talvez o ano de 2024 houveram algumas expectativas frustradas. Não importa, vire essa página. Você pode viver uma nova história escrita pelo dedo de Deus. A primeira lição que nós podemos tirar dessa história: use os dons que Deus lhe deu, não importa onde você esteja. José usou o seu talento por onde passou. José não desperdiçou nenhuma oportunidade, ele não ignorou seus dons de interpretação de sonhos e administração. José usou seus dons em todos os lugares por onde passou, até na prisão. Amados,
eu costumo dizer que não é o lugar onde você está que vai te abençoar, mas é você que abençoa o lugar, porque a bênção está em você, você é a bênção. Por isso Deus falou a Abraão: sê tu uma bênção. Não importava onde José estivesse, ele aproveitou todas as oportunidades dadas por Deus para ser bênção, para viver o propósito de Deus. É isso que Deus quer para mim e para você. Mesmo em uma prisão, ele foi uma bênção, de forma que o carcereiro mor viu graça nele, viu que ele era uma pessoa íntegra, certamente até concluiu que ele estava ali de fato injustamente, e confiou a ele o governo, o cuidado, a administração daquela prisão. Até na prisão José foi honrado por ser um homem íntegro, por ser um jovem cheio de Deus. Sabe que nós precisamos em nossas vidas da maior bênção que Deus vai dar a mim e a você? A presença dele abundante na minha e na sua vida. Busque essa presença abundante na sua vida, e você vai ver que tudo que você fizer vai prosperar, porque tudo que prosperou na vida de José foi por um único fato, porque o Senhor era com José, o Senhor era com ele. Não deixe nada te afastar de Deus, nada tirar a sua comunhão com o Senhor. Permita que o Espírito Santo venha te guiar, te dirigir, venha te encher, para que você viva a vontade de Deus, o propósito de Deus de maneira abundante. Não basta ter um dom para ser bom, ou ser bom em alguma coisa, você precisa praticar. Comece aos poucos e construa uma boa reputação. Pela manhã até nós falamos um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, que os homens vos considerem como os dispenseiros dos mistérios de Deus. As pessoas precisam ver em nós essa presença. A presença de Deus na vida de José atraía a atenção das pessoas. Potifar, por exemplo, ele percebeu que tudo que ele fazia prosperava. Eu preciso de pessoas assim perto de mim. Será que existem pessoas também que desejam a sua presença, que querem estar perto de você, que chamam você para a comunhão, porque vê em você um manancial de águas vivas, porque Jesus falou isso: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós precisamos ser essa fonte de água viva que vai jorrar para a vida das pessoas. Elas precisam vir a Cristo através de nós, ver em nós a presença de Jesus e saciarem a sede que elas estão da palavra. Cantamos há pouco o hino aqui, que eu não quero voltar beber em outras fontes. Um louvor que fala justamente sobre isso, alusivo ali à história da mulher samaritana, que conheceu Jesus, a fonte da água da vida. Nós precisamos, amados, viver também essa história. 2025 precisa ser marcado pela presença de Deus, porque todas as demais coisas elas vão ser acrescentadas naturalmente. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você necessita. Deus conhece as nossas necessidades, mas Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer que nós priorizemos o relacionamento com Ele, a presença dEle em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas possam ser acrescentadas. Às vezes Deus não concede, Deus permite nós passarmos por algumas lutas, algumas dificuldades, justamente para que nós venhamos despertar, para buscá-lo mais, para entender que precisamos estar mais junto dEle, mais perto dEle, mais perto da fonte, para que eu não tenha que beber em outras fontes, porque Ele é a fonte da água da vida. A segunda lição que nós podemos aprender: afaste-se das tentações. Estamos vivendo num mundo cheio de problemas, cheio de promiscuidade, cheio de pecado, cheio de sujeira, cheio de imundície. As tentações são grandes. Nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos a esses esquemas do diabo para tentar nos derrubar. Enquanto trabalhava como escravo, José recebeu o convite para adulterar com a esposa do seu mestre. Nós conhecemos a história. Mas José recusou firmemente a oferta e passou a fugir da presença dela.
E a palavra nos ensina a fugirmos da aparência do mal. Às vezes, amados, nós nos achamos super crentes, fortes, queremos flertar com o pecado, achamos que não vamos cair. Amados, a melhor estratégia é a que José usou. Fuja, não dê ocasião, não facilite, não brinque, porque o diabo, nosso adversário, como Pedro bem declara, ele está ao nosso redor, ele está bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Então, que nós possamos fazer como José. De início, José sofreu devido à sua fidelidade. Ser fiel ao Senhor, amados, tem um preço. Sabemos que o mundo anda na contramão da vontade de Deus, e quando nós queremos viver algo diferente, que esse algo diferente nada mais é do que a vontade de Deus, que está na contramão de tudo que o mundo prega e ensina, nós pagamos um preço. A fidelidade, ela pode trazer a você alguns desconfortos, mas vale a pena sofrer pela causa do Evangelho. A recompensa que te espera é muito maior do que qualquer recompensa que esse mundo possa te dar, qualquer prazer que ele possa te oferecer. José sofreu muito, mas ele esperou, e depois Deus lhe deu uma esposa e 2 filhos. Sabemos que depois que ele, com 30 anos de idade, quando ele é levado à presença de Faraó, porque 2 dos seus servos que haviam sido presos, tiveram lá na prisão, ambos, cada um seus sonhos, e José interpretou ambos os sonhos, do padeiro e do copeiro, e a interpretação se cumpriu, exatamente como José revelou a eles. E aconteceu que José fez um pedido, porque ele foi sincero, falou: olha, esses cestos, falando para o padeiro, simbolizam 3 dias, e o Faraó vai levantar a cabeça de vocês 2, e você vai ser enforcado, você vai ser morto, e você, os cachos de uva, que ali as 3 virgens simbolizam também 3 dias, e a taça significa que você será restituído ao seu cargo, voltará ao palácio e servirá a Faraó na sua taça. E aí José faz um pedido ao copeiro. Isso vai acontecer, porque foi Deus que falou, porque é Ele que pertence os sonhos. José nem tinha vaidade, dizer: eu sou o cara, porque eu consigo interpretar, eu sei até o CPF de vocês, se eu quiser eu digo até seu CPF. A gente vê muitas essas falcatruas por aí, amados. A verdadeira revelação divina não precisa de nenhum tipo de pirotecnia, de invencionice, não. José revelou aquilo que Deus mostrou a ele. Ela disse: a interpretação dos sonhos pertence a Deus. Ele falou: quando você chegar lá, lembra de mim, intercede por mim, porque eu vim parar nesse lugar injustamente. José começa a contar a sua história para aquele copeiro, que de fato, ele não fez por merecer, não fez nada para merecer estar naquela condição como um prisioneiro. Mas aconteceu que esse homem se esqueceu. Naturalmente, quando nós estamos às vezes precisando, nós ficamos muito ávidos pela atenção da pessoa, mas às vezes quando nós já resolvemos o problema, há uma tendência de esquecer, né? Isso é natural, é do homem mesmo, não tem nada de anormal nisso, faz parte da natureza humana. Mas Deus sempre vai criar uma ocasião, quando Ele quer honrar alguém, quando Deus quer fazer algo em nossas vidas, Ele mesmo vai criar as circunstâncias. Aconteceu que agora Faraó tem um sonho, se passou há muito tempo, tanto é que José já está com 30 anos. O Faraó tem aquele sonho que nós sabemos bem, a história das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, das espigas secas, as espigas bonitas, que uma devorava as outras e permanecia, as vacas continuavam feias e as espigas continuavam também secas. E Faraó teve esse sonho perturbador, chamou todos os seus sábios, todos os seus adivinhos, e ninguém foi capaz de interpretar aquele sonho. Aí o rapaz lembra, o copeiro lembra: Faraó, meu senhor, quando nós estávamos na prisão pelos nossos delitos que cometemos, o Senhor, eu e o copeiro, ambos tivemos um sonho, e Deus usou um jovem hebreu que lá está, e conforme ele falou, aconteceu. E o Faraó prontamente manda chamar José a sua presença, e José interpreta os sonhos, e recebe ali de Deus agora uma honraria, como já falamos. Ele se torna o 2º homem mais importante no Egito, porque Faraó falou para ele: somente no trono eu serei maior que você, mas abaixo de mim
todos vão obedecer a sua voz, ninguém moverá um pé sem a sua orientação, ninguém fará nada que você não permitir, que você não determinar. Percebam que agora um jovem prisioneiro, primeiro escravo e agora prisioneiro, se torna o primeiro ministro de uma nação. Deus o exalta sobremaneira, coloca numa posição de exaltação. Só Deus é capaz de fazer isso, amados. E agora Deus dá a ele dois filhos, aos 30 anos de idade. Ele se casa com Asenate, tem 2 filhos, um se chama Manassés e o outro se chama Efraim. E o que significa Manassés? O Senhor me fez esquecer da minha aflição, do meu sofrimento, dos meus trabalhos, das minhas dificuldades. Sabe o que isso significa? Significa cura, cura das emoções. Deus está falando conosco nessa noite que Ele quer curar as nossas emoções. Não importa as frustrações que você viveu em 2024, se algo não deu certo, se algum plano foi frustrado, Deus é poderoso para reescrever a história, para mudar o rumo e te dar um fim desejável. Como diz Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E Efraim, que significa Efraim? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Aquele lugar que poderia ser um lugar de sofrimento para José, Deus transformou no lugar da sua exaltação, no lugar da bênção. Por isso eu digo e repito, a bênção não está no lugar, está em você, no Deus da sua história, o Deus que está contigo, como estava com José. Ele é que vai escrever a sua história, é Ele que vai dar vitória à sua vida, vai dar direção à sua vida. A terceira lição que nós podemos extrair dessa história: mantenha a sua fé em Deus, mesmo diante das adversidades. A vida de José, ela foi marcada por dificuldades, como nós bem percebemos, desde ser vendido como escravo até ser injustamente acusado e preso. No entanto, sua fé permaneceu firme mesmo diante das adversidades. A lição aqui é cultivar uma fé resiliente, uma fé inabalável, uma fé que não está ligada às circunstâncias, uma fé firmada de fato em Deus, uma fé resiliente, confiando que Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Não fique com os seus olhos na dificuldade, amados. Mantenha a sua fé mesmo diante das adversidades. Permita que Deus venha, que Deus possa conduzir a sua vida, para que esse ano seja um ano onde você, na próxima virada, tenha muitas histórias para contar, histórias de bênçãos. As frustrações também que surgirem nessa trajetória também serão superadas, porque o mesmo Deus que nos guardou no ano anterior é o que está conosco neste ano e nos levará até aquele grande dia, quando nós o encontraremos, como cantamos ainda há pouco: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O Senhor está conosco, amados, e Ele tem recompensa para aqueles que permanecem fiéis. Sirva a Deus com humildade, é a quarta lição. José serviu com humildade em posições de autoridade. Não é porque eu estou em uma posição elevada que eu vou permitir que a soberba, o orgulho, a arrogância tome conta do meu coração. Eu preciso entender que foi Deus que me colocou ali. Essa exaltação, ela vem de Deus, porque a própria palavra ensina que aquele que se exalta, Deus humilha, e o que se humilha diante de Deus, o Senhor o exalta. José, ele nos dá esse exemplo na sua história, primeiro como escravo e depois como governante. Ele demonstrou que a liderança verdadeira envolve servir aos outros, ao invés de buscar apenas poder ou reconhecimento pessoal. É interessante que essa mensagem, ela encaixa um pouco com o que aprendemos na escola bíblica dominical, sobre a humildade, sobre o verdadeiro serviço. Que aprendamos, amados, a administrar em nossas vidas as coisas que Ele irá fazer, nos conceder. O nosso coração não pode estar nas coisas materiais, na riqueza, no dinheiro, nos cargos, nas posições. Nós temos que entender que somos cidadãos dos céus. A nossa maior vitória
é aquela que foi garantida na cruz. A nossa maior recompensa é aquela que nós receberemos a vida celestial, nas mansões celestiais. O nosso maior tesouro não está aqui, está no céu. Deus vai abençoar a sua vida sim, Deus tem propósito na sua vida sim, mas não deixe o seu coração se envaidecer. Mantenha a humildade, mantenha a integridade, mantenha a fidelidade, mantenha a retidão, mantenha a obediência, viva a vontade e o propósito de Deus. Não permita que nada te afaste dessa vontade soberana, desse propósito divino. Quinta lição: em vez de focar nas injustiças, foque em Deus. Perdoar não é nada fácil, sabemos disso. Ah, pastor, você não sabe o que ele fez. Ah, pastor, você não sabe o que ela fez. Independente do erro que a pessoa cometeu, da falha que ela cometeu, eu costumo até dizer, assim como as pessoas erram conosco, nós também erramos com as pessoas. Nós falhamos tanto quanto aqueles que nós estamos julgando pelos seus erros. Mas a diferença é que quando se trata dos erros dos outros, eu quero juízo. Quando é o meu erro, eu quero misericórdia. Mas o que aprendemos aqui é que precisamos perdoar. José vive uma história que requer dele essa capacidade de perdoar. O que ele viveu foi algo marcante, algo muito difícil, muito complexo. Isso nos dá a lição, nos traz a lição de que não há nada que nós não possamos perdoar. Jesus perdoou uma multidão de pecados nossos. O perdão de Deus para a nossa vida foi muito maior do que aquele que nós podemos dar a alguém. Então eu sei que perdoar não é fácil, mas guardar rancor destrói. As doenças psicossomáticas, elas são oriundas muitas das vezes de sentimentos de mágoa, de rancor, causam úlceras, causam sofrimento, tristeza. Às vezes tem pessoas que chegam ao ponto de atentar contra a própria vida, não administram essas frustrações de relacionamentos e atentam contra a própria vida, cometem suicídio. Percebam os males que o rancor pode trazer, enquanto que o perdão, ele traz cura. O perdão, ele traz cura. José, ele foi traído, abandonado, esquecido, mas ele não guardou rancor. Em vez de focar nas injustiças, José escolheu focar em Deus e nas bênçãos que recebeu. As bênçãos que ele recebeu foram muito maiores do que toda a dificuldade que ele viveu. Percebam isso. E não é diferente na nossa vida. Quantas dificuldades também nós enfrentamos, mas olha onde Deus te trouxe, olha onde você está hoje. Deus te fez vencer todas as adversidades e te concedeu bênçãos no decorrer dessa trajetória. E você pode também hoje glorificar a Deus, focar nessas bênçãos recebidas pelo Senhor. Ele perdoou seus irmãos que o venderam como escravo e os tratou bem. Ele não só perdoou, como também os tratou bem. Ele não aproveitou a ocasião de agora ser o governador do Egito para sentenciar aqueles irmãos que o traíram. Ele aproveita aquela oportunidade dada por Deus, reconhecendo as bênçãos que o Senhor lhe concedeu. Ele aproveita essa oportunidade agora, não para se vingar, mas para perdoar e para abençoar e para cuidar. O rancor causa muito sofrimento para você e para as pessoas à sua volta. Se você quer uma vida feliz, com sucesso, perdoe. Não deixe o passado destruir o seu futuro. Vire a página do sofrimento, vire a página das frustrações. Não permita que as frustrações, que os rancores impeçam que você viva o sobrenatural de Deus, o novo de Deus, as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida neste ano. O Senhor é contigo, Ele está na sua história. Creia que Ele fará muito mais do que você possa imaginar. E quando Jacó morreu, depois que eles desceram ao Egito, durante muito tempo ficaram ali, sendo cuidado por José, que era o governador daquele país, daquela cidade. E quando Jacó morreu, os irmãos se preocuparam, tiveram uma preocupação. Enquanto nosso pai vivia, ele nos tratava bem por amor do nosso pai. Mas agora que o nosso pai morreu, ele vai se vingar. Porque nós o traímos, nós o maltratamos, nós o ferimos, nós falhamos com ele.
no coração daqueles irmãos, José iria aproveitar aquela ocasião para se vingar. Mas olha a resposta que José dá a eles. Em Gênesis, capítulo 50, do versículo 19, versículo 20, ele diz assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A atitude de José em relação aos erros cometidos por aqueles irmãos nos ensinam que nós precisamos também liberar o perdão, porque Deus é que vai nos honrar, é Deus que vai restituir na nossa vida aquilo que nos foi tirado, aquilo que foi perdido, porque Deus tem muito mais para nos dar do que aquilo que muitas das vezes nós perdemos em alguma circunstância, até mesmo injusta. Mas percebam que Deus, ele usa a história trágica de José para abençoar não só a vida de José, mas toda uma nação, todo o seu povo, porque Deus deu livramento a toda a terra do Egito e até também aos seus parentes que vieram de Canaã. Jacó com os seus filhos, cerca de 70 almas, como diz a palavra. A vida de muitos foram preservadas por causa de uma atitude nobre de alguém que entende o propósito de Deus. E a lição 6, que aqui já caminhando para o final, a lição 6: siga o propósito que Deus tem para você. Deus usou a jornada difícil de José para cumprir um propósito maior. Ele passou de escravo a governante do Egito e eventualmente salvou sua família e muitas outras pessoas da fome. Isso nos ensina que Deus pode usar as adversidades e desafios em nossas vidas para nos prosperar e cumprir seus planos maiores. Deus tem planos maiores em nossas vidas, amados. Através da vida de José, Deus foi glorificado. Deus foi glorificado. E nós podemos concluir com isso, amados, com essas lições aprendidas com a história desse homem de Deus. A vida de José, ela nos traz ensinamentos importantes sobre fé resiliente. Falamos sobre fé resiliente na adversidade, integridade, perdão e reconciliação. Ele precisou perdoar os seus irmãos, se reconciliar com eles. Propósito através das lutas. Deus vai usar as lutas da nossa vida também para nos abençoar. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente. Olha a palavra, eu gosto dessa tradução que fala juntamente, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. Deus vai usar até mesmo as adversidades para te abençoar. Através da vida de José, Deus foi glorificado, amados. Então, amados, o resumo da história nos inspira a vivermos como cristãos autênticos e confiantes na vontade de Deus. Que Deus possa nos fortalecer nessa caminhada, neste novo ano. Que venhamos a entender a vontade soberana dele em nossas vidas, que venhamos nos render a essa vontade soberana, que venhamos nos alinhar com o propósito de Deus, a despeito de qualquer dificuldade que possa nos cercar, que entendamos que o Senhor de fato está conosco. Eu até falei há pouco, quando eu mencionava esse tópico, essa mensagem, que muitas das vezes o que coloca a dúvida em nossos corações, concernente a essa presença de Deus conosco, o que pode nos fazer duvidar se o Senhor está de fato conosco ou não, sabe o que é? Eu preciso ser sincero, porque hoje nos púlpitos das igrejas tem que haver verdade, tem que haver sinceridade. Precisamos pregar a verdade, o evangelho genuíno, a palavra de salvação, revelar o pecado, apresentar essas pessoas que estão indo para o abismo a Jesus, mostrar o caminho, mostrar a saída da vida de pecados. E o que muitas das vezes coloca em dúvida se a presença de Deus é ou não conosco, é o pecado. É a vida de pecado que muitas das vezes nós queremos viver, relativizando os princípios, os valores e princípios da palavra, flertando com o pecado, dando lugar ao diabo, fazendo coisas que conscientemente sabemos que não agrada a Deus, mas assim mesmo fazemos. Precisamos seguir o exemplo de José. José não cedeu à tentação, ele resistiu à tentação de pecar. Fuja do pecado, dê lugar a Deus, ao Espírito Santo.
andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Foi cantado aqui também, foi lido pela nossa irmã, que aqui também falou nesse púlpito, sobre uma vida debaixo do propósito, debaixo da direção de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo. É isso que precisamos buscar, porque se vivermos essa vida, se tivermos esse relacionamento, esta comunhão com o Senhor, nada irá colocar dúvida no seu coração de que Deus está contigo, de que o Senhor é contigo. Renda-se ao Senhor. Eu quero já te convidar a se colocar de pé. Essa é uma ocasião também propícia para que nós possamos tomar uma decisão importante em nossas vidas. Que talvez haja em nosso meio pessoas que ainda não fizeram essa aliança com o Senhor, que talvez ainda não entregaram a sua vida a Cristo, que talvez ainda estão sendo vítimas de Satanás em relação a essa certeza da presença de Deus na sua vida, porque você não está ainda vivendo o propósito de Deus. Hoje você tem essa oportunidade de fazer uma aliança com o Senhor, para viver também essa mesma experiência de José. Onde você for, o Senhor vai te abençoar. Tudo o que você fizer, Deus vai prosperar, porque Ele será contigo. Mas você precisa tomar uma decisão, entregar a sua vida a Cristo, fazer uma aliança com o Senhor. Eu quero saber, existe em nosso meio alguém que quer hoje fazer essa aliança, que quer viver também uma história sobrenatural, como a história de José, que quer viver o propósito de Deus, que quer deixar de ser escravo do pecado e passar a viver agora em liberdade, em novidade de vida, podendo dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Essa é a vontade de Deus, que você viva essa nova vida, que você se torne uma nova criatura, tenha uma nova vida em Cristo. Hoje é dada essa oportunidade. Existe alguém que quer tomar essa decisão? Se tem a oportunidade de vir aqui à frente, nós estaremos orando por você. E eu creio, amados, eu tenho uma certeza que a sua história irá mudar. Se existe alguém nessa condição, não resista. A palavra diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir o coração, eu vou entrar, cearei com ele e ele comigo. Permita que o Senhor Jesus entre na sua vida e você seja marcado por essa presença poderosa de Deus, e você poder dizer: o Senhor é comigo. Não há ninguém? Se não há ninguém, eu quero orar com vocês. Eu peço que você coloque a mão no seu coração. Toda a palavra, ela precisa de uma aplicação prática. Temos que viver aquilo que aprendemos na casa de Deus, aquilo que aprendemos na palavra de Deus, precisamos colocar em prática em nossas vidas. Mas às vezes enfrentamos dificuldade para isso. Por isso vamos pedir àquele que pode nos capacitar. Vamos orar àquele que é o dono da nossa vida e que é o autor da nossa história, pedindo ao Senhor que nos ajude a viver este propósito, essa promessa de vida abundante. E o ano de 2025 seja um ano muito abençoado na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu trabalho. Que tudo que você fizer venha prosperar, que você possa abençoar as pessoas que estiverem à sua volta, que onde você estiver seja abençoado, que você seja uma bênção aonde o Senhor te plantou, aonde o Senhor te colocou, que Ele possa te usar poderosamente. Ore comigo nesse momento, com a mão no seu coração. Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, Pai, ó Deus, e pela Tua presença, meu Deus, que nos ajuda a entender o Teu propósito. Deus, Pai querido, eu sei, meu Deus, que muitas das vezes, ó Deus, temos dificuldade, Senhor, de viver tudo aquilo que falamos aqui, mas eu sei, Pai, que isso não está em nós, mas em Ti. É o Senhor que nos capacita a viver, Pai, a Tua vontade. A Tua palavra mesmo diz, através do Teu servo, o apóstolo Paulo, meu Deus, quando ele escreve aos Filipenses, ó Deus, ali no capítulo 2, meu Pai, ele diz que é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar, segundo a Sua vontade. Pai, capacita-nos a viver, meu Pai, a Tua vontade.
Oh Deus, renova as nossas forças desse novo ano. Estamos começando uma nova história. Oh Deus, é um novo ano que eu creio que será marcado pela Tua presença. E eu já quero orar e profetizar isso sobre a vida da Tua igreja. Que o derramado do Teu Espírito seja abundante na vida do Teu povo. Porque sabemos, Pai, que a volta de Jesus está próxima. Não há mais tempo para brincar, não há mais tempo a perder. Pai, vem com o Teu Espírito agora. Sara as feridas da alma. Oh Deus, que capacita a perdoar. Capacita, meu Pai amado, oh Deus, a frutificar, meu Pai. Capacita, meu Pai amado, oh Deus, a viver o Teu propósito. Oh Deus, repreende toda a obra de Satanás, toda a fúria do inimigo contra o Teu povo, Pai. Nós oramos nessa noite, oh Deus, profetizando a Tua palavra. Não é palavra de homem, mas é a palavra do Senhor. Que o Senhor seja com cada um dos Teus filhos, que o Senhor seja conosco, que a nossa vida seja, meu Pai, um referencial da Tua presença. Oh Deus, que o mundo possa ver Cristo em nós. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. A despeito de toda a nossa limitação, pequenez, fraqueza, oh Deus, impotência, oh Deus, servimos a um Deus grande, que é poderoso, que é capaz de fazer em nossas vidas muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, abençoa o Teu povo. Eu Te agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar com o Teu povo a Tua palavra. Deus, que possamos colher um fruto, meu Pai, dessa palavra, dessas promessas, neste ano, Pai, que no próximo ano possamos dizer, oh, aleluias, glória a Deus, o ano de 2025 foi uma bênção. Deus fez coisas tremendas, Deus fez coisas extraordinárias. Que você possa dar testemunho do sobrenatural de Deus, que Deus possa fazer abundar todas as áreas da sua vida, que o derramado do Espírito de Deus seja abundante em sua vida neste ano. Não viva o mesmo, viva o melhor de Deus. Deixa Deus ser o seu guia, ser o seu protetor, ser a sua força, ser a sua sabedoria, ser a sua inteligência. Deixa Deus ser tudo que você precisa, e você verá que tudo será diferente. Eu já quero agradecer, porque eu creio, Pai, que o Senhor fará além do que temos pedido, em nome de Jesus, amém. Vitorioso és, na tempestade estás.